Olá pessoal, muitas empresas possuem algumas máquinas que já não são as mesmas, pois elas são velhas, desregulam com facilidade e estragam toda hora dentro da produção, elas são defasadas. Eu não sei se sua empresa vive esse dilema, mas eu conheço muitas indústrias que têm esse problema e não sabem o que fazer. Elas apenas convivem com essa situação e percebem que a produção não atinge as metas. Os operadores de máquinas vivem reclamando e precisam parar a máquina a todo momento para fazer algumas regulagens. Aí vem aquela pergunta: o que fazer com máquinas obsoletas que estragam com facilidade? Vejo duas opções para resolver esse caso. Primeiro, aposentar essa máquina e comprar uma nova, mais nova e moderna. Porém, a empresa precisa estar disposta a investir em um novo equipamento, o que pode ter um valor bem alto. Segundo, é fazer um projeto de melhoria para a máquina e deixá-la mais eficiente. Já nesse caso, o investimento para a empresa é bem menor. Vamos pensar um pouco sobre as opções que nós temos. Primeiro, eu gostaria de ver por que as máquinas chegam ao ponto de estragarem com tanta facilidade e interromper as produções várias vezes por dia. Quando uma máquina é nova, ela não tem folgas. Os parafusos estão todos bem apertados. É uma maravilha. Funciona tudo muito bem. Ficam todos bem felizes. Porém, o tempo passa. Os anos vêm e a realidade das máquinas ficam diferentes. O que a gente vê na indústria deixa qualquer um desanimado e coloca todo o esforço feito pela equipe de produção, que são os supervisores, técnicos de processo, técnicos de manutenção, operadores de máquinas e auxiliares de produção, todos eles em risco. Não é difícil perceber que muitas empresas, máquinas e equipamentos estragam com facilidade, porque não conseguem implantar uma manutenção preventiva, ou então elaborar um bom plano de melhoria para conseguir um processo industrial mais facilitado e eficiente. Até hoje eu não encontrei outra forma de manter um equipamento em bom estado de funcionamento a não ser com a manutenção preventiva em dia. Para manter as boas condições de uma máquina ou processo, é preciso conservar as regulagens, lubrificações, trocas de peças que se desgastam naturalmente pelo tempo de uso. Portanto, meu amigo, este é um ponto muito importante que não pode passar despercebido dentro da empresa. Precisa ser planejado uma manutenção periódica e deixar as máquinas em bom estado de funcionamento. E por falar em bom funcionamento, depois de deixar as máquinas com as suas capacidades de produção bastante eficiente, você até pode pensar em elaborar melhorias na máquina ou processo de produção para aumentar ainda mais a produtividade de sua empresa. Todas as empresas precisam pensar em melhorias de seus processos. É uma questão de sobrevivência. Se a sua empresa não melhorar seus processos, o concorrente dela pode fazer, inclusive com menor custo. Aí, dessa forma, comprometer todo o sucesso da sua empresa. Então, para você colaborar com sua empresa, é preciso elaborar melhorias para as máquinas ou processos e, dessa forma, contribuir para ajudar o trabalho mais fácil para os técnicos de processos, operadores de máquina e auxiliares de produção, além de contribuir com sua empresa para bater as metas de produção. Vamos agora pensar como podemos trazer melhorias para a produção industrial e promover essas melhorias de forma contínua. Uma excelente alternativa para quem deseja contribuir para aumentar a capacidade de produção de uma máquina obsoleta ou um processo é montar um PMP, Plano Melhoria do Processo, para possibilitar mesmo equipamento obsoleto e venha a contribuir muito para a produção industrial.
O PMP, Plano de Melhoria do Processo, é uma das formas mais econômicas e eficientes de trazer mais produtividade para máquinas e processos que precisam de mais eficiência na produção. Um bom PMP é possível trazer agilidade para a fabricação, até mesmo elaborar pequenas automações para agilizar o processo industrial. A manutenção industrial é uma parte do processo que deve ser feito com bastante critério para possibilitar maior confiança e qualidade nas produções industriais. Um equipamento ou máquina somente irá funcionar conforme as especificações do fabricante se a manutenção preventiva estiver em dia. O profissional que trabalha na produção ou manutenção industrial tem grande capacidade de elaborar um PMP, Plano de Melhoria do Processo, e proporcionar para a empresa que trabalha ideias e sugestões que possam contribuir e melhorar a rotina de trabalho. E um profissional que tem a capacidade de produzir melhorias em máquinas e processos, ele é muito procurado pelo mercado de trabalho e bem gratificado, porque são pessoas que, além de executar bem o seu trabalho, promovem melhorias e trazem inovações para dentro da empresa. Então, nós precisamos saber como executar na prática melhorias para a produção industrial, o PMP, Plano de Melhoria do Processo. Podemos, então, simplificar sua execução em duas partes. Primeiro, nós temos que executar manutenções preventivas para garantir que os processos estejam eficientes e em bom funcionamento. Se a máquina não estiver bem regulada e lubrificada, a melhoria que nós vamos executar fica abaixo do planejado, porque a máquina já possuía a capacidade antes da melhoria e ela apenas faltava a manutenção. Segundo, elaborar o PMP, Plano de Melhoria do Processo, que pode ser feito em 3 passos. A. Atualizar o processo atuar e verificar o gargalo. B. Elaborar o projeto de melhoria com a melhor solução encontrada. E C. Executar a melhoria e treinar o pessoal. Para começar hoje mesmo melhorias nas suas empresas, com melhorias de processo, é possível, portanto, e é imprescindível implantar manutenção preventiva para ter máquinas eficientes, um pessoal bem treinado e automatizar o processo com mais agilidade. Se a sua empresa não possui um plano de melhorias contínuas, para te ajudar nessa tarefa, eu vou listar alguns passos para você seguir e dar início às melhorias que sua empresa necessita. 1. Dividir a empresa em setores e identificar nas máquinas códigos diferenciados. 2. Identificar cada máquina ou equipamento com a placa de identificação com aquele código que foi criado. 3. Montar um procedimento operacional de utilização de cada equipamento. 4. Elaborar uma ficha com a relação do pessoal da produção com o treinamento nas máquinas que cada funcionário já participou. 5. Montar uma ficha de cada máquina e verificar a sua capacidade de produção. 6. Preparar uma ficha com o layout da produção, com as disposições dos colaboradores, máquinas e identificar o gargalo daquele processo. Estes são os procedimentos, primeiros passos para implantar a manutenção preventiva e preparar a produção para uma sequência de melhorias contínuas. Eu quero deixar bem claro que se a empresa precisa de melhorias em máquinas e processos, o primeiro passo é iniciar o processo de implantação da manutenção preventiva e melhorar dessa forma a eficiência da produção. Insisto nesse assunto porque eu tenho a certeza que sem uma manutenção preventiva é impossível ter máquinas e processos eficientes. Se a sua empresa já possui um plano de manutenção preventiva executado, parabéns, vocês já estão no caminho correto. Porém, se a sua empresa ainda não tem máquinas e processos que funcionem bem e que não estraguem com tanta facilidade, é necessário, portanto, implantar uma boa manutenção preventiva, na qual possibilita
trazer mais produtividade e eficiência para os processos industriais. Após implantar e executar a manutenção preventiva em dia, é hora então de pensar no PMP, Plano Melhoria do Processo. Em minha trajetória na indústria, eu pude executar diversas melhorias em máquinas obsoletas, como por exemplo, em uma máquina de envase que precisava de uma alavanca manual para acionar os bicos de envase, o que era bastante complicado. Eu implantei um sistema pneumático para acionamento por pedal, o que aumentou bastante a eficiência daquela operação. Outro exemplo era um grampeador industrial de montagem de caixas para linha de produção que possuía um pedal de acionamento mecânico, o qual deixava o auxiliar de produção com muitas dores nas pernas. Aí eu pude elaborar então o PMP, Plano Melhoria do Processo, e executar a instalação de um cilindro pneumático com acionamento por pedal. Aí deixou o pedal bem fácil de operar e também eliminou as dores nas pernas da auxiliar de produção. Conseguir implantar uma automação em uma máquina ou processo dentro do processo industrial é um desafio muito grande para algumas pessoas que trabalham na produção industrial. Porém, quando essas mesmas pessoas possuem um método que facilite o processo, o raciocínio na elaboração do projeto de automação, o que era impossível se torna mais fácil e real de se executar. A indústria brasileira precisa de melhorias em seus processos de produção. Comece você também a propor e executar melhorias em pequenas automações em sua empresa. Pense nisso. Um abraço e até o próximo vídeo.